Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a edição número 80 da Operação Lava Jato cumpre 15 mandados em São Paulo. A investigação busca provas contra esquema que envolveu estaleiro estrangeiro e consultoria falsa para acobertar o crime. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 5 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, sendo 3 na capital e 2 em Pindamonhangaba, no interior paulista. A Operação Pseudeia é um desdobramento das apurações iniciadas pela Operação Acarajé, em que um representante de estaleiro estrangeiro fez pagamentos ilícitos no exterior na ordem de US$ 1 milhão para agentes públicos e marqueteiros políticos. Em 2016, a ação prendeu João Santana, a esposa dele, Mônica Moura, e o engenheiro Zuí Skornik, que era representante oficial no Brasil do estaleiro Keppel-Fels. Segundo a PF, um dos alvos desta operação celebrou um falso contrato de consultoria com um representante de um estaleiro estrangeiro, utilizando uma empresa offshore constituída em paraíso fiscal. O investigado deve responder pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, dentre outros atos contra o sistema financeiro nacional. O setor de serviços registrou queda recorde em 2020. Segundo o IBGE, foi a área mais afetada pela pandemia. Com o isolamento social, o volume de serviços prestados no Brasil despencou 7,8% em 2020, na comparação com o ano anterior. De acordo com o IBGE, foi a queda mais intensa da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Em dezembro, o setor recuou 0,2% em relação a novembro, interrompendo uma sequência de 6 meses seguidos de alta. Agora, o volume de serviços ainda se encontra 3,8% abaixo do patamar de fevereiro, quando as medidas de isolamento social ainda não haviam sido adotadas. O principal impacto veio dos serviços prestados às famílias, com a queda na receita de restaurantes, hotéis, serviços de buffet e produção e promoção de eventos, atividades esportivas e de ensino. Entre as práticas do setor de serviços, as que registraram as maiores baixas no ano foram serviços prestados às famílias, profissionais administrativos e complementares e transportes. Apesar da perspectiva de recuperação da economia em 2021, analistas têm destacado que a retomada depende do controle da pandemia e uma melhora do mercado de trabalho. E a pandemia tem sido um período difícil para a economia em geral, mas algumas empresas acabaram aumentando os ganhos durante o período. Foi o caso do laboratório britânico AstraZeneca, que teve mais do que o dobro do lucro líquido em 2020 em relação ao ano anterior. 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Esse é o lucro líquido do laboratório britânico AstraZeneca em 2020. Foi o dobro do rendimento de 2019. As vendas também aumentaram, 9%. Impulsionadas por novos medicamentos e pela forte demanda por produtos contra doenças geradas pelo vírus, como a asma, por exemplo. Para o próximo ano, a previsão é de um aumento das vendas de 1 a 4% e que o lucro continue acelerando. Essas projeções não levam em consideração as vendas de vacinas contra a Covid-19, que a empresa só irá divulgar os resultados no próximo trimestre. Em dezembro, o grupo recebeu autorização emergencial para iniciar a distribuição da vacina no Reino Unido, Índia, Argentina, México, Marrocos e para a Agência Europeia de Medicamentos. O governo francês decidiu abandonar um polêmico projeto de ampliação do maior aeroporto do país. O anúncio foi feito pela ministra da Transição Ecológica, citando o combate ao aquecimento global como principal motivo. O executivo pediu à operadora aeroportuária ADP, que detém uma participação maioritária, que abandonasse o atual projeto de ampliação do aeroporto Charles de Gaulle em Paris e apresentasse um novo, mais consistente, com os seus objetivos em termos de mudanças climáticas e proteção do meio ambiente. A decisão foi tomada uma semana depois que um tribunal declarou o Estado responsável por não agir para conter as mudanças climáticas.
algo sem precedentes na França. O plano previa a construção de um quarto terminal até 2037 para aumentar a capacidade do aeroporto em 40 milhões de passageiros por ano. A ministra da Transição Ecológica, Bárbara Pompili, chamou o projeto de obsoleto porque não corresponde mais à política ambiental do governo ou às necessidades de um setor em plena transformação. O projeto, com custo estimado entre 7 e 9 bilhões de euros, já encontrava resistência de ativistas ambientais e políticos locais, bem como da Agência Nacional de Meio Ambiente. Segundo o jornal Le Monde, o governo não quer que o próximo projeto se concentre na expansão da capacidade do aeroporto. A Organização Mundial da Saúde alertou que a maioria dos países europeus ainda é vulnerável à Covid-19, mesmo com as melhoras nos números de contágios. Os 53 países que compõem a região Europa da OMS, alguns deles na Ásia Central, já superam 1 milhão de casos semanais registrados. Neste momento, a esmagadora maioria dos países europeus permanece vulnerável. Agora, estamos em uma tênue linha entre a esperança de uma vacina e uma sensação falsa de segurança. Simbolicamente, o número de 41 milhões de doses de vacinas administradas superou o de casos oficialmente notificados, 36 milhões. Mas até o momento, apenas 1,5% da população da região foi vacinada. A OMS insistiu novamente na importância de que a distribuição das vacinas seja justa, independentemente da riqueza do país. E mudando de assunto, a Índia anunciou um acordo com a China para a retirada de tropas em área de disputa. Os conflitos na região se estendiam desde junho de 2020. O ministro da Defesa indiano declarou que, graças a um acordo na região do Lago Pangong, os dois lados vão suspender os avanços de maneira progressiva, coordenada e verificada. O acordo foi alcançado depois de negociações entre oficiais militares que vão voltar a se reunir para traçar as linhas de uma retirada total. Em maio, combates corpo a corpo foram registrados na região, o que alimentou tensões fronteiriças entre China e Índia. Em junho, pelo menos 20 soldados indianos e um número desconhecido de chineses morreram em um confronto. A chamada linha de controle real, a fronteira de fato entre os países, não está devidamente delimitada e, para evitar um confronto militar direto, os dois exércitos não usam armas de fogo no patrulhamento da região. Nos últimos meses, dezenas de milhares de soldados e armas pesadas foram enviadas para a fronteira. E olha só essa história. Na Sérvia, onde os cemitérios de armas antigas são muito presentes, um escultor embarcou na tarefa de transformar o arsenal de guerra em instrumentos musicais. É isso mesmo, ele quer equipar uma orquestra inteira e mostrar como a música pode dar outro rumo à história de dor. Nicolas caminha entre os entulhos de armas que ainda guardam as cicatrizes das guerras da Iugoslávia na década de 1990. O homem de 42 anos observa cada detalhe, na tentativa de transformar essas forças de destruição em espetáculo de arte. Estamos tão cercados pela destruição que não percebemos mais. Como artista, quero imitar o que me rodeia e chamar a atenção para ele, transformando a destruição em música, uma interpretação positiva de tudo isso. O cenário de destruição inspirou o artista que, com a ajuda de uma serra elétrica, cria verdadeiras obras de arte. Um capacete do exército, uma bazuca e um rifle, aos poucos se transformam em um violoncelo, que com sua melodia consegue mudar um passado de dor. Depois das guerras, os depósitos que vendem equipamentos militares desativados são uma visão comum em todo o país. Esses cemitérios são o lar de armas, bombas e máscaras de gás, bem como veículos de combate, radares e até mesmo enormes pedaços de aviões. O objetivo do escultor é formar uma orquestra completa que viaje e toque por toda a região, tendo veteranos de guerra como alguns dos músicos.
E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.